Professor, o senhor acabou de dizer que não é para fazer exercício de futurologia, né? Não é para fazer previsões, mas eu queria entender um pouco melhor o papel do Brasil nessa configuração de nova ordem, nessa reorganização política que está acontecendo. Eu estou com um perfil aberto aqui na minha frente do ministro Alexandre de Moraes, que foi publicado pelo Washington Post. É um longo perfil, falando de toda a trajetória do ministro, desde o início da carreira. Para escrever esse perfil, os repórteres entrevistaram, além do Alexandre de Moraes, pelo menos 12 pessoas próximas a ele ao longo de cada momento da carreira. E é um texto que, resumindo muito grosseiramente, ele traz até um ponto ou outro em que o ministro, de fato, pode ser questionado, como no caso do processo das fake news, que segue sem um desfecho, mas traz uma autonomia jurídica, né? Demonstra uma autonomia jurídica de um país, de uma autonomia democrática, de que, olha, o processo vai continuar, não vamos deixar de fazer nada que está previsto na nossa legislação, na nossa Constituição, porque a gente está sofrendo pressões externas. Ao mesmo tempo, eu não me lembro de nenhum outro momento em que o Brasil tenha sido tão tratado como um quintal, como foi no caso dessas sanções impostas por Donald Trump por causa dos desdobramentos políticos do processo da tentativa de golpe de Estado. Então, o que pode acontecer com o Brasil dentro dessa nova ordem? Como o senhor avalia o posicionamento do Itamaraty, do governo brasileiro até agora? E de que maneira isso pode escalar? Porque me parece que nessa bravata o Donald Trump não tem um grande apoio popular nos Estados Unidos, não tem um apoio jurídico, não tem um apoio da imprensa, mas ele parece muito determinado a fazer qualquer coisa que ele quiser, independente de quem o apoie, né? Então, como é que fica o Brasil nisso tudo? Primeiramente, você está certo. Eu acho que a gente estamos, e eu tenho repetido bastante isso, no pior momento das relações entre Brasil e Estados Unidos da história. Em 200 anos de história, nós nunca tivemos uma relação tão ruim quanto a que nós temos hoje. Ou seja, um presidente que faz uma ordem executiva chamando o Brasil de ameaça, utilizando a palavra ameaças que o Brasil está trazendo para os Estados Unidos. Nós nunca tivemos este tipo de linguajar feito assim em praça pública. É claro que quando o João Goulart era presidente do Brasil e os Estados Unidos estavam insatisfeitos com isso, havia trocas de mensagens privadas, né, falando dessa insatisfação. Nunca os Estados Unidos, o governo Kennedy ou o governo Johnson, falou abertamente que era favorável a um golpe militar, que era contra o João Goulart. Por que não fizeram isso? Porque falar isso de forma aberta geraria uma resposta nacionalista do Brasil e poderia ser contrário aos objetivos americanos, que eram justamente enfraquecer o governo Goulart. Ou seja, ia ser contrário ao seu objetivo. Esta forma que o Donald Trump está tratando o Brasil teve esse efeito. Né? Justamente isso. Então, qual foi o efeito? O efeito foi uma onda nacionalista, defender a soberania, o Brasil. Né? Muito tempo você não via defensores do PT com camisa brasileira, agora passaram a colocar a camisa brasileira para defender a soberania. Sobe a popularidade do Lula. Né? Esse é o resultado, e é um resultado, de novo, previsto na ciência política. Né? É um efeito que a gente já viu muitas vezes. Pode não ser um efeito de longo prazo, mas é um efeito que, pelo menos no curto prazo, isso é muito claro e estudado. Ou seja, vai contrário os próprios objetivos do Donald Trump. Né? Dito isso, a lição que fica para o Brasil, acho que o Brasil tem aplicado isso, e até aplicado independente de governo, né? Seja nos governos do PT, seja no governo antes do PT, o Fernando Henrique Cardoso, dizer, nesse momento pós-Guerra Fria, né? Para a gente usar essa mesma expressão que a gente estava falando na resposta passada, o Brasil se inserir nesse sistema internacional com múltiplos parceiros. Não ficar dependente de um parceiro. Não ficar dependente dos Estados Unidos e não ficar dependente da China. Acho que a lição também vem aí. Né? Então, tentar buscar se inserir nesse sistema internacional de forma relativamente independente. O Brasil tem uma vantagem e uma desvantagem geográfica nesse sentido. A desvantagem é que está distante dos centros de poder e a vantagem é que está distante dos centros de poder. Né? Então, o Brasil não é o México. O México é vizinho dos Estados Unidos. Então, as opções diante do México são muito mais limitadas se você comparar com as opções
diante do Brasil. O Brasil tem 12% do seu comércio com os Estados Unidos, então, em certa medida, consegue absorver com custos, etc., mas não é um desastre para a economia brasileira, como seria um desastre para a economia mexicana e a economia canadense, esse mesmo tipo de abordagem que o Donald Trump tem tido, né? E o resultado que a gente tem visto dessa abordagem do Donald Trump é uma perda de credibilidade dos Estados Unidos, né? E, de novo, isso há pesquisas que mostram, uma pesquisa recente, que mostra, pela primeira vez em muitos anos, a China ultrapassa os Estados Unidos em termos de favorabilidade. Se você olhar o que aconteceu no Canadá, o Canadá, China e Estados Unidos estão empatados em termos de quem é visto de forma mais desfavorável, né? Que é um fenômeno muito grande, só conseguido com esforço, que o Donald Trump fez um grande esforço para ser mal visto no Canadá ao insistir na anexação, esse papo completamente absurdo e sem sentido nenhum, cujo único objetivo foi fortalecer o governo canadense, né? O papo de anexação do Canadá teve como resultado reviver o Partido Liberal, que estava dado como fora. Quem ia ganhar as eleições no Canadá era um partido conservador com um líder que era muito próximo ao Trump. Desde que o Trump começa a falar de anexar o Canadá, o Partido Liberal faz uma reviravolta nas pesquisas de opinião pública, consegue permanecer no poder, né? Então, o impacto desse tipo de abordagem do Donald Trump é uma perda de credibilidade muito grande dos Estados Unidos, que me parece que perpassa o governo Trump, né? Muita gente falava assim, não, que os europeus eram para o Trump como um parênteses, né? Então, o Trump ele é um ponto fora da curva, voltou o Biden, então voltou agora. Bom, mas agora, com esse segundo mandato, os europeus já não veem mais o Trump como parênteses, eles veem como uma característica permanente da política norte-americana. Pode vir a ganhar alguém no futuro que seja mais amistoso com relação à Europa, mas o fato de que existe hoje uma força política nos Estados Unidos que tem esse tipo de abordagem com relação às relações internacionais, isso já coloca um pé atrás dos europeus, né? É uma quebra muito clara num certo consenso que havia nos Estados Unidos entre democratas e republicanos, claro, diferenças de nuance, etc., mas havia um certo consenso. O consenso era o quê? Esta ordem que nós falamos, né, liberal, etc., ela merece ser mantida. Então, seja Barack Obama, seja Bush, tinham esse discurso, por vias muito distintas, né? Mas o discurso era mais ou menos esse. O Donald Trump ele é o primeiro presidente que vem com um discurso contrário. Ele fala, essa é uma ordem que só serve para os outros tirarem vantagem da gente. Mesmo os Estados Unidos continuando sendo o país mais poderoso do mundo, ter crescido muito mais que os europeus, etc., né? São fatos que não são levados em consideração e que, portanto, é uma ordem que merece ser destruída. E a grande questão é que o Brasil que papel o Brasil tem como potência regional de rearticular uma ordem sem correr o risco de tornar-se muito dependente de uma outra potência. Nunca foi muito dependente dos Estados Unidos, pelo menos nas últimas décadas, mas sem correr o risco de se tornar muito dependente do chinês. Então, esse puxadinho rápido na pergunta, professor. Como você tem visto o desempenho do Brasil nessas reações até agora? Eu tenho visto de forma mais positiva do que negativa. Eu acho que o Brasil é claro que tem excessos retóricos, talvez, do presidente Lula, que poderiam ser mais controlados, mas, ao mesmo tempo, não houve uma reação emocional, não houve uma reação de, vou também tarifar em seguida. Tem sido até uma reação relativamente comedida, né? Acho que, enfim, claro que não é perfeito, né? Mas entra um pouco nessa perspectiva de que o Brasil deve construir centros alternativos. Agora, o que é a questão? A grande questão é a seguinte, a gente fala em alternativa, mas a alternativa em si, ela é vazio, né? A questão é qual alternativa? Será que nós queremos um mundo que seja dominado pela China? Será que nos interessa isso? Será que nos interessa nos associarmos, o Lula fala muito dos BRICS, nos associarmos aos chineses, agora aos iranianos, Rússia? Então, é essa visão que nós temos, né? São esses valores que nós queremos compartilhar. Então, tem aí algumas contradições que o Brasil vai ter que lidar, né? A contradição entre você, de alguma forma, defender determinados valores. O Brasil é um país democrático, você falou aí da questão do sistema judicial, reportagem do Washington Post, etc., mas um país democrático que, se você constrói uma ordem com países autocráticos, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, como é o caso do Irã, como é que você mantém esses valores democráticos?
do ponto de vista de defesa desses valores do ponto de vista internacional. Ei, tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.